Saudações, saudações. Mais um Podville. O Wilson Mira Júnior, meu companheiro aqui de bancada, ainda não retornou da Argentina, Neto. Tá na Argentina o homem lá, olha, não sei se volta. Abraço aí, Mira, até a próxima. Acho que semana que vem ele já tá de volta aí. Bom, pessoal, conforme a gente vem falando sempre, o Podville tem entretenimento, né? Educação, agenda positiva. E fazia tempo que eu estava procurando alguém nessa linha que falasse de educação financeira. Acredito que seja uma das maiores necessidades que a gente tenha na vida atual. E um pouquinho a gente vai entrar até nesse assunto durante a nossa conversa. E pelas bênçãos de Deus, eu acho que Deus está em tudo que a gente faz. Uma grande amiga que eu não via há muitos anos, a gente trabalhou junto um período, a Michele Dutra. E aí, Michele, tudo bom? Olá, Ivan, tudo bem? Olá a todos que nos acompanham aqui. Muito gratificante estar aqui com você hoje. Agradeço pelo convite. Confesso que quando recebi tua mensagem fiquei muito feliz. Recordei os nossos tempos lá, do tempo em que nós trabalhamos juntos. Sim. Então, agradeço de verdade pelo seu convite. Show de bola. Bom, a Michele é formada em Ciências Contábeis, me corrige, né? Não, tá certo. Ela tem MBA em Gestão Financeira e Auditoria, Isso. é ex-auditora, é uma educadora financeira, criadora do método DZ. DZI. DZI. Isso. E ela vai explicar um pouquinho, te ensino a investir do zero. Exatamente. Michele, me conta um pouquinho desse teu mundo aí. Como é que isso entrou na tua vida? Como é que é essa história um pouquinho? Então, a educação financeira, ela entrou na minha vida lá em 2016, quando eu decidi que eu faria um intercâmbio. Então, lá em 2016, eu comecei a estudar e a entender um pouquinho mais e ver o que eu precisava fazer, de fato, para poder fazer o intercâmbio. E aqui até uma situação engraçada, porque talvez a maioria das pessoas se encontrem nesse ciclo, que foi o ciclo que eu me deparei quando eu parei. Não, agora eu preciso olhar e ver como eu estou financeiramente, né? Como está a minha organização, Sim. fazer realmente um raio-x da minha vida financeira. Tu já estava formada em contábeis? Já estava formada em contábeis. Mas aí eu parei, não, agora eu preciso olhar e planejar o que eu vou precisar para, de fato, fazer. Eu não sei se você já leu aquele livro do Pai Rico, Pai Pobre, já? E daí tem a Corrida dos Ratos. Eu me deparei nessa corrida, nessa época. Então eu pensei, poxa, eu preciso fazer alguma coisa para sair dela, porque eu estava ali naquele ciclo de trabalhar para ganhar dinheiro, para pagar as contas, para daí trabalhar de novo, Sim. né? Naquele ciclo. Então eu comecei a estudar, de fato, sobre investimentos, sobre como me organizar financeiramente. O primeiro passo foi esse, então entrou na minha vida 2016. 2016. Tu foi pra Irlanda, era isso? Fui né? pra Irlanda, fiquei 7 meses lá. Foi Dublin mesmo? Foi Dublin, E a experiência lá? Nossa, é incrível. Eu digo que todo mundo deveria ter essa experiência de fazer um intercâmbio, porque assim, você dá valor a muitas coisas que a gente não dá, inclusive a questão financeira também, porque lá eu tive que me organizar muito, porque eu tinha um objetivo. Então, tudo que eu fiz foi para aquele objetivo que era aprender inglês. Então, antes de eu ir para lá, eu pensei, não, quero ir para lá para aprender inglês. Eu vou focar numa escola que seja um pouquinho melhor. Então, eu precisei, né, pagar um pouquinho mais. E tudo isso veio... O foco principal foi o aprender inglês mesmo. Foi aprender inglês. E lá eles têm algumas exigências que você precisa... você precisa ter um valor na sua conta e você precisa comprovar isso para você se manter 6 meses. Então, tudo isso você precisa planejar antes de ir, né? Então, foi aí que tudo começou de fato. Eu tenho até um abraço. Jason Silva, advogado. O Jason também foi para Dublin. E tem outros amigos. Nunca escutei alguém dizer, cara, não vale a pena. Todos adoraram a Irlanda. Todos. Vale demais a experiência. Porque daí você tá também na Europa, se você quiser fazer uma Eurotrip antes, né? Você tá ali pertinho, do lado, né? Estando lá fica tudo mais fácil. Ele também fácil. falou isso dos trens, tudo, a facilidade. A única questão é você sair de lá, porque a Irlanda, ela tá numa ilha, então você tem que ir para um outro lugar, mas de trem é muito tranquilo. E a passagem também é muito barata. Né? E tu ficaste 7 meses. 7 meses. 7 Daí meses. tu voltou da Irlanda em 2017? 2017, voltei em 2017. Daí chega no Brasil.
Isso. Aí no Brasil, eu já trabalhava naquela época com auditoria contábil, né? Então eu acabei retomando para a empresa, só que havia mudado algo dentro de mim. Eu não queria mais continuar exercendo a atividade que eu estava exercendo. Eu queria de fato mudar, fazer algo diferente. Só que financeiramente falando, quando eu passei a olhar para a questão financeira, eu não estava preparada para isso. Então eu precisei, não, tá, eu preciso parar agora e analisar quanto tempo eu preciso para poder sair, né, Sim. desse trabalho. Então, eu montei todo um planejamento para isso. E aí eu continuei trabalhando até 2020. Não, 2021. Ano passado foi quando eu de fato saí da empresa. Em 2017, tu tomou a decisão. 2017 eu tomei a decisão, só que, Demorou lógico, né, 4 anos para... para eu de fato poder, né, não, agora financeiramente eu estou tranquila, então eu posso, né, partir para outra parte, que daí era realmente empreender. Eu acho que eu sempre tive esse espírito empreendedor dentro de mim e Sim. sempre quis fazer algo. Então aliou muito com essa questão da educação financeira, que é hoje o que eu venho fazendo, né, nas redes sociais. Essa é uma questão, assim, quem nunca teve vontade de... E por isso que a gente às vezes está frustrado dentro das empresas, né? Porque Sim, a gente, nem todos, né? Mas muitas pessoas têm a vontade de empreender. Só que só a vontade de empreender, ela não é suficiente sem a questão financeira, né? exatamente. Porque assim, você precisa de fato saber o quê? Tem que montar um planejamento. Ah, eu quero, você tem que tomar a decisão, igual eu tomei a decisão. Mas levou um tempo para que eu pudesse de fato viver ela. Eu tive que me planejar porque eu queria o quê? Estar financeiramente segura para poder fazer aquilo, porque nós sabemos que no país em que nós vivemos, empreender não é fácil. Sim. Então, para mim, eu precisava ter uma reserva de emergência, que a gente também, né, vai falar, de 12 meses, que era o que me fazia me sentir segura. E eu trabalhei todo esse período me programando para fazer isso. Teve que abrir mão de muita coisa para fazer essa reserva, muita coisa material, assim, Bastante. o que a gente vê, assim, porque a gente vive no mundo do consumo, né? Sim, Então, vou te dar um exemplo. Dá muita vontade de ter um carro financiado, né? com Dá certeza. muita vontade de comprar um melhor sapato, mesmo não precisando, mas a sociedade, o sistema, só que financeiramente às vezes não é viável, né? Não, quando nós paramos para olhar para questão de carro, nós temos nossa cultura. O brasileiro gosta de trocar de carro, né? Eu lembro que na infância eu via os meus tios trocando de carro, cada ano você trocava de carro. Sim. Lógico, não vou, né, dizer que não, sinto vontade, mas tem necessidade? Não, porque o carro que eu tenho hoje, ele é quitado e ele me leva ao mesmo lugar que um carro melhor talvez me levaria também. Sim. Então, Acho que entra um pouquinho o que tu falaste antes de valores, né? é Só que isso tu tem que estar tão. Porque daí eu não sei. Porque tu teve. Bom, alguém te falou isso, Michele? Essas decisões desde 2016 são tuas. não, são minhas. Não teve nenhum. Partiram de mim. Eu decidi que não, eu não estava feliz no que eu estava fazendo e eu precisava mudar. E aí eu comecei a pensar, não, o que que eu preciso fazer para mudar? E Sim. aí onde foi quando eu comecei a buscar as informações, né? Buscar Au- conhecimento, porque Autodidata. sim, Mas tu tem alguém assim que tu te espelhas? Ou... tenho, com certeza tenho. É o Thiago Nigro, não sei se você já ouviu falar, o Uhum. Primo Rico. Gosto muito dele, acompanho muito ele nas redes sociais e ele realmente é quem eu me espelho. Isso melhorou bastante, né? Bom, melhorou em todas as áreas, né? Com o advento da internet, do YouTube. Mas às vezes exemplo, cursos de investimentos na bolsa, trade. Se tu abre lá, pesquisa, investir na bolsa, joga no Google investir na bolsa com a tua senha. No outro dia, meu Deus, Nossa, vem 2.000 cursos. vai aparecer um monte né, de propaganda para você, mas assim, day trade, até tem uma história para contar que é bem engraçada, porque eu tenho um tio que ele faz essas operações de day trade. E aí, quando eu de fato comecei a investir, eu não fazia essas operações porque o meu foco era o quê? Longo prazo, Sim. né? Ali eu tenho os meus objetivos, o meu principal objetivo é a minha aposentadoria. Então você não foca nessas operações de curto prazo, porque é comprar e vender no mesmo dia.
E esse meu tio fazia essas operações e daí ele filmava e mandava pra mim, olha aqui, Michele. Pau roncando todo dia. Todo dia, né? Ele mandava ali, ó, quinhentão ganhei agora. Aí eu olhava ali o tempo da operação, porque ele filmava mesmo, né? Não, ganhei aqui ó, em 10 segundos. Eu falei, tu tá de sacanagem comigo, porque 10 segundos tu ganhou R$ 500, o que que tu tá fazendo, né? Qual que é essa operação, qual que é essa plataforma? Me ensina, porque eu Sim, quero fazer também, né? Aí ele me passou lá, tá, beleza, fiz a assinatura da plataforma, comecei a operar no simulador, mas assim, sem conhecimento nenhum, tá? Só na empolgação. Digo até um sentimento que eu poderia falar, que eu acredito que a maioria das pessoas também sente, um pouquinho de ganância. Ali eu fui gananciosa, sabe? a 10 segundos, 500 pila, quem não vai? Quem não vai, né? Eu pensei, poxa, assinei a plataforma, né? Porque era R$ 29,90 por mês. E comecei a operar lá no simulador. Tá, né? Fiquei uma semana. Não, uma semana, pô, já tô preparada, vou partir pra realidade. Uma semana. Uma semana, se achando a tal, né? Que conhecia tudo. Vou estourar. Não, vou ganhar mais do que ele. Aí transferi, porque assim, a plataforma, quando você transfere o dinheiro, você tem que dar uma garantia. Daí eu transferi R$ 2.000 e dei aqueles R$ 2.000 de garantia pra plataforma. Beleza, comecei a operar e tal. Na primeira semana já perdi R$ 1.000. Já comecei assim. Sim. Não contente, fui lá e transferi mais dinheiro, porque tinha que aumentar a garantia para continuar fazendo as operações. Aí num dia, sei lá o que me deu, que eu pensei, não, vou fazer uma operação aqui que eu vou ganhar muito dinheiro. E assim, sem estudar, sem nada, sem estratégia, não tinha, sabe, análise de risco, nada, nada. Jogando nada. truco. Apostando mesmo ali, sabe, vendo os Sim. candles ali. Enfim, aí cheguei nesse dia para fazer uma operação e eu não lembro se eu coloquei realmente mais contratos, porque tem uma numeração de contratos que ele dobra os valores. Ivan do céu, quando eu coloquei 5 contratos, se eu não me engano. Quando eu olhei aquilo, a corretora tinha me estopado. Eu tinha perdido os 3, na verdade era 1.000 que tinha sobrado, mais os 2 que eu tinha colocado. R$ 3.000. Gente, meu coração começou a acelerar, comecei a passar mal, comecei a ficar ruim. Pensei, não, preciso fazer alguma coisa. Em 2 semanas. 2 semanas. Preciso fazer alguma coisa para recuperar esse dinheiro e tal. Não contente, falei, transferi mais R$ 2.000. Transferi e continuei operando. Só que naquele dia, eu não sei o que aconteceu, que eu recuperei todos aqueles 3.000 e ainda consegui ficar com R$ 400 positivo. Aí o que eu fiz? Bati uma foto e mandei para aquele meu tio que era o operador. Ele olhou para mim, ele me respondeu, né? Olhou lá a foto e falou: "Só isso?" E pensei, meu Deus, ele ainda tá falando só com todo esse estresse, né? Todo psicológico, todo por trás enfim, do que aconteceu. Ele ainda dizendo que era pouco. Eu fui lá, não contente, vou tentar ganhar mais. No final do dia, perdi tudo. Os 400, né? Os 400. E aí zerei e não fiz mais. Naquele dia eu decidi, não, eu não tenho psicológico para isso. Eu não vou continuar Que é aquela loucura da bolsa de valores, né? Porque assim... Só drogado, só com remédio, só... Dá para ganhar dinheiro? Não tô dizendo que não. Dá, porque Sim. é comprovado, existem pessoas que ganham dinheiro, mas não é para mim, porque assim, você tem que ter um psicológico extremamente forte para você saber Sim. a hora de parar. E eu tive um exemplo nítido que eu não soube parar. Infelizmente, eu fui lá e coloquei mais dinheiro. Então, imagina quanto que eu não poderia ter perdido só por esse ato, que para mim é um ato de ganância, que eu vejo muito, muito isso nos outros investimentos que aparecem, sabe? Claro. Essa questão de enriquecer rápido. Que são o que essas pessoas muitas vezes estão fazendo, prometendo esse enriquecimento rápido, que não existe. O dinheiro fácil, né? O dinheiro fácil. Sempre quando eu lembro, eu penso em bolsa, essas situações, eu sempre lembro do filme que ele quebrando a banca com o Kevin Spacey, que uma hora ele fala pro rapaz lá, jogando 21, né? Jogando carta. Cara, a gente não tá aqui pra jogar. Não é questão de sorte. Tem uma estratégia, tem uma disciplina. A gente não tá aqui pra jogar. Porque em algum momento ele se emocionou, mas é o quê? É grana fácil entrando, a preparação emocional que tem pra brincar com isso não é fácil. Né? Não é. E as pessoas, elas caem nisso, porque acreditam numa promessa de algo fácil, né? E daí tu vê, vou investir R$ 100, mas vou ter um retorno de R$ 1.000. Sim. Não é assim. E até eu acho que eu vi numa das tuas postagens que a gente também. A gente civil normal, a gente quando começa a trabalhar nisso,
a gente tem a impressão, acredito, que não vai precisar trabalhar mais na vida, né? Sim. Não vai precisar mais advogar, não vai precisar mais ir para a empresa, não vai precisar... Mas não é isso também, né? Claro, tem pessoas que realmente vivem disso, né? Mas isso não é para todo Sim. mundo, né? Vivem disso, mas assim, o recurso que elas utilizam nos investimentos hoje vieram do seu trabalho. Então, né, o fruto disso é o nosso trabalho. Você não vai parar de trabalhar hoje e dizer, não, poxa, eu estou começando hoje e já vou querer viver, né, já estou aposentado. Não é assim, né? Existe todo... É como eu digo, eu gosto bastante de comparar, porque eu não sei se tu faz alguma atividade, por exemplo, correr, algo assim, Sim, como a corrida, porque quando eu comecei a correr, eu não comecei a correr 5 quilômetros. claro. Eu comecei com 100 metros, né? Caminhada. Exatamente. E o investimento é a mesma coisa. Você vai com passos pequenos, né? Sim. E quem gera esse fruto é o teu trabalho. Então, você não vai poder parar de trabalhar hoje para, né, para viver disso, não é? Essa é um pouquinho, acho que também é o 50, 30, 20. Ah, então aí a gente está falando de métodos, né? Que existem métodos para você separar a sua receita, né? O valor que você Eu recebe. sou um cidadão comum. Trabalho, ganho meus 5 mil. Isso. Aí você vai utilizar, mas assim, eu não gosto muito desses métodos, eu acho que eles são legais, mas esses percentuais, eles podem muito ser modificados. É que cada um tem um perfil, né? É porque assim, eu vou te dar um exemplo. O que acontece? Você é casado, tem filhas. Então, aquilo que é essencial para você, um gasto essencial, talvez a educação das tuas filhas, ela seja um gasto essencial. Sim. Então, aquele teu 50%, ele não vai ser mais 50%, ele passa a ser 60%, sabe? Então, Tem que acho aumentar, né? esse percentual ele pode ser trabalhado, mas na essência é isso, é 50% para você destinar aqueles gastos que são essenciais para você. Então, por isso que a gente pode... Mas tu tem que, desses 5 mil, tu tem que fazer uma divisão. Isso é essencial. O ideal é que você faça, porque assim, para você saber onde você está destinando o seu dinheiro. E eu gosto muito da divisão também. Essa é bacana, mas eu gosto muito da divisão, que é a que eu utilizo de 80-20. 80-20. 80-20. 80% é para o meu eu do presente e 20% é para o meu eu do futuro. Então, dentro desses 80% estão ali os gastos essenciais, o lazer. A escola das minhas filhas tá nos 80. Tá nos 80. Exatamente. Aí, o teu eu do futuro, que é a tua aposentadoria, ou até mesmo das tuas filhas, se tu quiseres preparar elas para deixá-las bem quando elas fizerem 18 anos, por exemplo, tu também pode começar a direcionar um pouquinho. Desses 20%, tu pode tirar 10 para ti e 10 para elas. 10 para tua aposentadoria e 10 para elas. Sim. Então, você vai mexer nesses percentuais, sabe? Por isso que existe, lógico, métodos, mas eu acho que eles podem ser adequados aos teus valores, sabe? Tudo tá ligado muito àquilo que é essencial para você. É diferente do que um cara de 40 anos, divorciado, com a filha com 23 anos. Cada um tem um perfil, né? Exatamente, porque esse cara, a escola ela não vai ser mais um gasto essencial, talvez, né? Alguma outra, talvez a faculdade. E pode ser até mais de 20% no caso dele. Pode, exatamente. E aí você que vai determinar. Eu gosto muito assim de... Você analisa e você diz, não, Mia, aqui, poxa, acho que para mim 60% é essencial, porque daí ali tá a minha moradia, tá a educação das minhas filhas, né? E aquilo que é importante de fato para mim. Sim. E esse trabalho é o que tu faz, Mi? É o que eu faço. Na consultoria financeira é isso que eu faço. A gente vai avaliando, né? Você faz ali um raio-x da tua vida, porque daí você vai identificar onde você está financeiramente. Sim. E aí você define os teus objetivos, porque assim, lógica, novamente a gente volta para aquilo que é particular, porque os objetivos são diferentes, então, e para você investir, tá muito ligado com o objetivo. E tu tem essa troca de ideia com o cara para entender qual é o perfil daquele cara que tu vai assessorar? Sim, a gente sempre conversa. É feito um contato inicial, daí a gente faz, né, essas conversas, enfim, depois a gente vai alinhando juntos. Quais são os objetivos? Poxa, eu tenho um objetivo. A maioria dos objetivos é fazer algo para aposentadoria, né? E lazer, enfim, para os teus objetivos, mas o principal é a aposentadoria. E aí a gente vai conversando e vai definindo aquilo que é importante. Então, o principal objetivo é a aposentadoria
Aí você vai e faz uma avaliação do perfil dele para saber se ele é um investidor conservador, se ele é um investidor de nível moderado ou arrojado, porque daí os investimentos eles estão muito ligados ao prazo para você que você quer executar aquele objetivo. Então, por isso que é importante, né, a gente saber os objetivos. É sempre aliado aos objetivos. Sim. Antigamente, eram os gerentes de banco, né? Tinham esse papo, né? Sim. Lembrando, assim, o gerente de banco sentava na frente dele, ele que te dava essa orientação, né? Mas aqui nós temos, né, uma grande polêmica, porque assim, o banco ele vai, né, fazer o que é melhor para ele, não para ti, Sim. né? Então ele vai te dar um retorno muito baixo e ele vai lá pegar o teu dinheiro, emprestar para uma outra pessoa e ganhar um juros, né, bem maior por aquilo. Eu falando agora, gerente de Banco do Brasil em cidade pequena, ele era depois do padre, do delegado. Sim, porque ele... E sem dúvida, né? A primeira coisa, ele era gerente do Banco do Brasil, né? Exatamente. Por mais amigo que ele fosse teu, ele tinha um interesse, né, da empresa. Sim. Isso é uma das coisas que eu sempre falo, assim, não tem uma pessoa melhor do que você mesmo para cuidar do teu dinheiro. Então, acho que você ter o domínio, né, das suas finanças, você controlar o seu dinheiro, você saber o destino que você vai dar para ele, acho que você mesmo é a pessoa para tomar essas próprias decisões, não deixar na mão de terceiros, né? XP Investimentos. Qual é a diferença da XP Investimentos para o gerente do Banco do Brasil? É que daí a gente vai para uma outra questão, porque a XP ela é focada mais no investimento mesmo, em você, poxa, aí Mas já é tu um vai trabalho. procurar um cara, né? Da Eu XP. procuro um assessor que daí ele vai, né, dizer no que eu vou investir. É basicamente o trabalho da consultoria, porque daí você vai fazer o quê? Você vai dizer quais são os teus objetivos e ele vai montar uma carteira para você. Só que no meu caso, eu não posso fazer recomendação de ativos porque eu não tenho, né, a certificação necessária que é preciso. Mas eles podem, então eles recomendam para você qual é a carteira ideal para você, o tipo de investimento, se você vai alocar 30% em renda fixa, 70% em renda variável, e aí eles te dizem quais ativos investir. Sim. Esse é o trabalho. Só que antigamente, é que hoje mudou muito, tá muito fácil para o pequeno investidor, porque antigamente você não podia ir lá, fazer um cadastro numa corretora e você já conseguir comprar no mesmo dia. Você precisava ter um patrimônio mínimo para poder investir, né? Hoje em dia tá muito fácil. Falando em 5 milhões, né? De investidores, né? Hoje no Brasil, 5 milhões, 5 milhões, a gente atingiu... Loucura, Isso é um... Assim, diante, né, nós temos mais ou menos 216 habitantes, isso dá o quê? 2%? É muito pouco, ainda né? Mas aumentou, assim, exponencialmente nos últimos anos, né? Muito. Ali depois, na pandemia, 2020, teve um crescimento muito grande. Acho que como foi um assunto muito falado, então as pessoas começaram, assim, a abrir os olhos para isso, porque de fato, hoje, tá muito fácil. É lógico que, né, você não vai colocar o teu dinheiro em qualquer coisa, Claro. você precisa, né, estudar. Mas, enfim, hoje, para o pequeno investidor, tá fácil, né? Tá fácil. Se você quer começar a investir, hoje você tem muitas possibilidades. Corretoras, que antigamente a XP ainda tem taxas, né? Que é onde... Hoje as corretoras não têm mais taxa se você quiser comprar uma ação, porque você não vai comprar no lote padrão. Tem um lote padrão e o lote fracionário. O lote padrão são 100 ações. Então, né, o pequeno investidor, muitas vezes, ele quer comprar uma ação só. E aí você pagava uma taxa de R$7. Hoje, as corretoras zeraram. Você não tem mais a necessidade de pagar. Não tem necessidade de pagar a taxa. Exatamente. O que facilita muito para o pequeno investidor. Sim. Né? Vamos lá. Eu tenho uma grana, vamos lá, tenho 50 mil. Procura a Michele. Como é que é essa orientação? Como é que funciona isso? Porque quem não é da área é poupança, é imóveis, é os investimentos tradicionais, né? Mas assim, é aliado novamente àquilo que eu falei, a questão dos objetivos. Então, a gente vai ver, quais são os objetivos, né? Pô, o meu objetivo é me aposentar. E aí, teria que o quê? Avaliar qual é o teu perfil, para poder direcionar. Poxa, o Ivan é um investidor mais conservador, então a gente não vai colocar em ações, porque daí você tem, né, várias classes de investimentos onde você pode alocar. E lógico, aí quando eu quero aumentar o meu patrimônio, quero ter uma rentabilidade maior, tem que entender que o risco, ele é muito maior também.
Então, eu não posso colocar para você um investimento de alto risco, sendo que teu perfil, ele é... Essa dificuldade, porque até no judiciário às vezes eu vejo. O cara quer entrar com a ação, mas ele quer que seja causa ganha. Ele não quer correr risco nenhum. Deve ter um pouquinho isso, né? Eu quero ganhar bastante dinheiro, mas eu não quero perder nada. Não, o que acontece é sempre isso. Ah, tenho 10 mil, quanto que eu vou ganhar? Sabe, não é assim, né? Porque, de fato, você tem que analisar diversas coisas. Ah, tenho risco? Vou analisar. Todos os investimentos possuem risco, né? O que vai variar é a questão se ele é um risco alto ou é um risco pequeno. Então, Sim. dependendo a classe de investimentos que você vai começar, você vai ter que avaliar esse risco e saber aquilo que você também é capaz de suportar. Mas existe muito isso das pessoas, vou colocar 10 mil e eu vou fazer, vou dobrar em 5 meses. Mas é muito difícil. E se tem, né? É um investimento muito arriscado. E a galera vem, né, com esse pensamento contigo. Bastante. As pessoas têm. Apesar de que tem mudado bastante, mas ainda tem muito isso, essa questão do dinheiro fácil, sabe? De que, vou investir, já vou ganhar. E eu vejo muito isso na questão das criptomoedas, sabe? Eu ia falar, Das criptomoedas. eu fui numa reunião, convidado por amigos. Cara, ele fez eu não me lembro muito bem. Cara, era um troço incrível, assim, em 6 meses eram 300, Tu tava milionário já. Não tem, né, se tu... E era pouco investimento, não era muito porra. Mas mas não deu outra. Alguns amigos lá da região investiram, era amigo nosso, tudo, e deu problema. E eu acho que nessas situações, para quem é leigo, assusta. E isso, porque as pessoas sérias daí fica mais, porque o cara fica... Não. A pessoa deixa de fazer, né? Porque a pessoa, eu conheço o Ivan lá, que o Ivan colocou um dinheiro e o Ivan perdeu tudo. Exatamente. É que tem muito isso de perder tudo. Mas a questão é que quando eu invisto na bolsa, por exemplo, né? Eu vou comprar a ação de uma empresa. A empresa se desvalorizou, sei lá, 50%, vamos supor. Você vai perder, você vai realizar de fato aquela perda se você ir lá e vender as ações. Então, lógico, você vai ter que, né, ter um pouco de paciência. Médio e longo prazo. Esperar retomar. Lógico, se você fez um bom negócio. Por isso que é importante também, e isso é uma das coisas que eu sempre falo, é você saber escolher, né, os ativos que você vai investir. Ações de boas empresas, e isso está aliado aos seus objetivos. Se eu quero investir para aposentadoria, não vou investir em criptomoedas. Sabe? Existe porque o risco é alto. Exatamente. Eu vou colocar em classes de ativos que são mais... que possuem menos risco. Sim. Né? A minha rentabilidade, ela vai ser menor? Com certeza, ela vai ser bem menor. Mas o meu risco, ele é menor também. Mas ela ainda é maior que a poupança. Com certeza. Sim. A poupança hoje, existe uma regrinha que quando a Selic ela está acima de 8,5%, ela rende 0,5 ao mês, mais a taxa TR, que hoje está praticamente zerada. Então, ao ano, se você for fazer as contas, né, dá 6,17%, 6,20%. E na Selic, que é um investimento seguro, porque você está emprestando no Tesouro dinheiro para o governo, é 12,75%. Então... mesmo tendo IR, porque o pessoal sempre fala assim, eu faço alguns vídeos lá pro TikTok e tal, o pessoal comenta, tu esqueceu de falar do IR. Mesmo descontando o IR, ainda é mais vantajoso do que a poupança. Sim. E a segurança... teoricamente é mais seguro, porque se o governo quebrar, é o país inteiro, então Sim. O banco também não, né, vai quebrar. Não tem... Por falar nisso, essa atual condição financeira... político-financeira, como é que tá isso para investimentos, Esses dias um cara do banco, a gente estava reunido, ele falou, só a partir de junho do ano que vem as coisas vão melhorar? As coisas vão começar, vai poder ter uma luz para que lado vai, independente de quem ganhe, né? Porque daí o que acontece? Muito dinheiro estrangeiro que vai entrando. Então, como tem essa estabilidade da questão política, de não saber, né, de ter a incerteza de quem vai assumir o poder, então os investidores internacionais, eles acabam retirando dinheiro
pela questão da segurança mesmo. Então, eles tiram o dinheiro e alocam em outros investimentos até novamente, não, agora, né, tá concreto, e aí voltam a aplicar novamente. Mas isso gera muita estabilidade no mercado. Até hoje eu vi, a bolsa estava caindo 3%. Então, essas oscilações, nessa época de eleições, isso se a gente olhar para outros períodos, elas são É normais. natural. Uhum, é natural. Para quem tá seguro, para quem tá inseguro é Exatamente. Por isso, para quem sabe o que tá, né? o que tá acontecendo, né? Exato. Para aquelas pessoas que têm ali um planejamento, sabe? Não, poxa, eu tenho um objetivo definido e eu tô investindo de acordo com ele. Então, eu tô tranquila, porque eu sei que o meu aporte ali eu vou fazer gradualmente, todos os meses. Sim. E esses períodos, na verdade, para quem já investe, eles são oportunidades, né? Porque você vai acabar comprando negócios por um preço menor. Então a gente olha dessa forma, como oportunidades, Sim. mas para bons negócios, né? A gente também estava conversando nesse mesmo período lá, um colega nosso num evento de banco. Por que que a gente compra um carro financiado nessas condições abusivas que são hoje? Sabe? E daí vem um pouquinho daquilo que a gente estava falando antes. Em que momento nós, como sociedade, se é que existe esse interesse, também tem todo um mercado. Porque se tu pensares, se tu parar e sair fora do consumismo e dos interesses, das coisas materiais, se tu der um passo para fora, não tem como tu comprar um carro financiado em 60 vezes, não? Não. Se tu colocar na ponta do lápis ali e mas eu acho que isso está muito relacionado a sonhos. Sabe, o sonho de você ter um carro e acaba que você antecipa esse sonho. Porque você não tem o recurso ali agora para você comprar, você vai lá em quem tem esse recurso e você antecipa ele do que você, porque eu quero o carro agora. Eu quero viajar a Dublin com dinheiro emprestado. Exato. Então, eu tô disposta, isso é até um assunto que eu converso assim com os meus amigos, mas eu tô disposta a pagar. E eu acho que daí é uma questão realmente de escolha, sabe? Por mais que tenha essa questão cultural, mas eu acho que as pessoas elas já têm um pouquinho mais de noção e de Mas fato. ela tá disposta, mas ela sabe o que que ela tá pagando realmente. Aqueles números. Michele, volto a te dizer. Se alguém pegar e abrir Não, os números, sim, se não. eu vou pagar o dobro? Se lá no feirão do veículo tivesse alguém, ó, vou comprar esse carro, a parcela é tanto, de alguém chamasse ele, cara, Tem certeza que tu vai fazer isso? mas por quê? Isso. Cara, eu não sei quantos negócios seriam fechados. Pode ser que esteja muito relacionada a essa A questão falta de de educação educação, financeira. sim, com certeza. Eu acho que isso é uma Qual é a questão. porcentagem ou quantas horas eu tenho que trabalhar por dia para pagar, não o teu carro? Isso, agora você falou num assunto muito legal. A gente pode até fazer uma continha aqui. Vamos supor que você ganhe R$ 2.000 no mês. E aí você trabalhe 20 dias. Você vai ganhar R$ 100 por dia. E a gente coloque lá que trabalha 8 horas por dia. São 12, dá R$ 12, 12,50, né? Por hora. Quantas horas, se eu fizer essa correlação, quantas horas eu vou ter que trabalhar para pagar um carro? Vamos supor que não seja um carro financiado, que eu tenha aquele dinheiro, Sim. R$ 30.000. Eu vou ter que trabalhar 3.000 horas para poder pagar aquele carro. E eu vou lá financiar ele, não vou ter que pagar 3.000 horas. Eu vou ter que trabalhar 6.000 horas. Talvez se a pessoa, né, se as pessoas tivessem essa percepção que elas Exatamente. estão pagando com o tempo delas, porque o tempo é o nosso maior O valor. maior ativo, né? Exatamente. Então, se talvez elas tivessem essa percepção de que elas estão pagando com o tempo, talvez essa mudança de chave viria. Eu acho que isso é uma coisa que mudou pra mim também, sabe? Tu sabes, eu trabalho com futebol amador. Adoro, uma loucura lá. E tem jogos do Copão, tinha, né? Que eu trabalhava antes, assim. E era 150. Um jogo e um apito. Nossa senhora. E com todo respeito, assim, a galera sabe. Tem alguns jogos que é o inferno, uma loucura. Eu comecei a medir as coisas por jogos. Uhum. Isso aqui dá 450. Tu tá louco? Isso é 3 jogos do Copão, não tem como, é muito caro.
Que é essa referência de dar valor ao teu trabalho, sabe? Sim, Se a gente tivesse em tudo isso, eu volto a dizer, olha, eu acho que diminuiria as pessoas dispostas a pagarem. Mas sim, o que eu quero dizer, a gente não foi treinado, né? Tu fez contábeis, tu foi autodidata, teve, né, uma automotivação que não é fácil, né? Querendo ou não não, é. tu é uma pessoa fora da curva, né? A grande maioria das pessoas não tem essa oportunidade. Não tem, E não, realmente. a oportunidade de aprender e de estudar. E eu acho que o Estado falha nisso. No ensino Sim, básico, no ensino médio. Eu vou dar um exemplo. Curso de direito, né? uhum, Qualquer- Quantos fariam o curso de direito se soubessem quanto é que custa para abrir um escritório de advocacia? Os valores, como é que funciona, qual é o valor financeiro para, qual é o retorno, como é que é honorários, sabe? A questão sim, financeira das coisas, sabe? sim, E a gente vê em tudo isso, clubes de futebol, em todas as. A gente trabalha também com essas sociedades, Rio da Prata, Dona Francisca, essas sociedades, tudo é questão financeira. Hoje tudo tem que ter viabilidade econômica. sim. Então, essa falta de cultura generalizada, eu acho que atrapalha o sistema. Sim, atrapalha, eu concordo contigo. Eu acho que nós não somos preparados. Nós poderíamos ter uma base, né, lá na nossa infância. Questão de negócios, a questão de como lidar com o dinheiro, de você saber realmente o que é um ativo e passivo. Eu fui, assim, saber o que era ativo e passivo quando eu fui estudar, quando eu comecei a fazer, eu fiz administração antes também. Mas lá eu vi mesmo, de fato, em contabilidade. Só que, assim, para um viés bem voltado para a empresa, Sim. não para a pessoa. Pessoal. Assim, e ativo e passivo. Se você hoje souber a diferença de um ativo e passivo, eu tenho certeza que as pessoas elas vão parar um pouquinho, refletir e você vai ter essa mudança de, eu tô adquirindo o quê? Um passivo? Porque o carro, nesse exemplo, ele é um passivo, ele não é um ativo. Sim. Ele não tá te trazendo um benefício, né? Ele não tá colocando recurso no teu bolso. Não, muito pelo Pelo contrário, ele contrário. te tira, porque tu vai ter que pagar parcela, tu vai. Depreciação, Exatamente, manutenção. tu tem todos esses gastos. Então ele acaba se tornando para você um gasto ainda maior, além dos juros que você paga, né? Sim. Então, as pessoas têm essa percepção. Eu acho que se nós tivéssemos realmente uma educação voltada para isso, muitos dos nossos problemas relacionados a finanças se resolveriam. Os teus treinamentos, eles são individuais, né? Individuais. Uhum. A pessoa entra em contato contigo Sim. e tu nunca pensou num projeto de... Tô fazendo um. Tem já em mente? Sim, aham. Tô estruturando um curso, né? Que daí é esse método ali que você falou, o DZI, que ele é do Uhum. zero ao primeiro investimento. Então, a Sim. gente fala muito essa questão da mentalidade, da organização financeira, e aí entra mesmo na parte dos investimentos. Eu acho que tem um trabalho anterior que tem que ser feito com relação, principalmente à nossa mentalidade, sabe? Essa mudança. A gente tem que ter essa mudança, porque a gente tem bastante crenças, eu acho, limitantes dentro de nós, assim, até que são expostas pelas próprias sociedades, sabe? Então, eu acho que primeiro tem que ter essa mudança, porque a gente pensa muito assim, ser rico é problema, sabe? Eu acho que tem que ter essa mudança de chave, porque, Até a religiosidade, né? exato, Tem, a gente tem a crença, né? Que não vai pro céu, né? Quem exatamente, mas não eu acho que assim, o dinheiro, ele não pode ser um fim, né? Ele tem que ser um meio. Então, eu acho que a gente não pode confundir isso. Então, quando você tem isso bem certo para você, então você não vai utilizar ele como um fim, se você utilizar ele como um meio, porque assim, o dinheiro ele vai te proporcionar as coisas, né? Vai te proporcionar um carro bom, uma casa, um conforto, e daí vai de acordo novamente com aqueles valores, né, que eu falei, que são importantes. E daí é diferente dos teus valores para os sim. meus valores. Né? E eu acho que eu também vi uma postagem tua nesse sentido e eu trabalho muito com direito da família, né? Uhum. E inúmeros casais a gente vê que
são pessoas do bem, bons pais, mas em algum momento foi o apartamento mais do que poderia, ah, perdeu a renda, perdeu o emprego, mas muitas coisas ligadas às dificuldades financeiras que, sim, todos nós passamos em algum momento. Sim. Uns mais, outros menos, e não tem essa estrutura emocional para aguentar o tirão quando as coisas ficam ruins, né? E às vezes a separação é a decisão, mas É, muito por causa da questão financeira. sim. E daí eu quero, porque o que eu quero dizer? Não é só a questão material, de tu Não. adquirir um carro, de comer uma coisa boa, de manter a tua família, Sim. de manter o teu psicológico, de ter uma qualidade de vida, no sentido que a gente estava falando antes. Eu posso não ter o melhor carro do mundo, mas ele tá quitado. Nossa, isso pra mim é um sinônimo de tranquilidade. Sabe? Eu vou deitar minha cabeça no travesseiro sabendo que eu não tenho nenhuma dívida. Acho que, principalmente quem tem dívidas, isso é uma coisa que deve atormentar a pessoa, sabe? Não deve deixar. Como que uma pessoa com dívidas, alguém te cobrando ali o tempo inteiro, tu vai ser Sim. feliz, vai ser tranquilo. E não é aquela dívida que a gente diz de empréstimo para negócio, que é dentro de um procedimento. É Isso, aquela dívida que tu não consegue pagar, né? exatamente. Aí tu se vê ali perdido, sem saber o que fazer. E isso gera muitos, muitos gastos emocionais. Exatamente. Isso é. E se tornam problemas, porque daí você vai descontar em quem? Na tua família, né? Você vai descontar na tua Nos mais esposa. próximos, né? Exatamente, nos teus filhos, e isso vai trazendo muitos problemas. Então, e é difícil para as pessoas se livrarem disso, mas assim, eu acredito muito que está na questão da não visualização, sabe, Ivan? Quando você de fato não conhece, você não conhece a sua realidade. Porque assim, eu tenho dívidas, mas será que eu já parei para olhar para o meu financeiro? Poxa, não, eu ganho 5 mil, mas eu estou gastando 6 mil. Aqui está meu erro. Muitas vezes as E pessoas. não para. E não Exato, e para, e daí, não para. sabe, e daí eu vou aumentando esse passivo, mas eu não paro e não faço isso, não. E aonde que eu tô gastando? Que eu vejo que as pessoas, principalmente na consultoria que a gente faz, eu vejo assim que o pessoal, quando começa a montar, é porque é chato planilha, né? A maioria das pessoas não gosta de ter que, né, usar a A planilha gente não ali. tem a cultura do planejamento. Não tem, já começa aí. Então, assim, quando eu vou lá planilhar, que eu começo a olhar os gastos, enfim, quando eu não enxergo, eu acho que eu preciso enxergar para saber onde que eu tô gastando. Então, eu percebo que as pessoas, nossa, eu nem sabia que eu gastava tudo isso com comida, sabe? Com iFood. Aqueles gráficos de É, exatamente, que daí vai mostrando, aqui tu gastou tanto com comida, aqui tu gastou, sabe? vermelho fica desse tamanho, assim. Exatamente. Poxa, daí quando eu enxergo, eu sei que aqui eu consigo controlar, sabe? E aí, quando eu utilizo aquele método lá que a gente falou também, eu consigo dar um pouquinho mais de direcionamento, porque eu sei que, poxa, se eu decidir que eu vou utilizar 70% para gastos essenciais, vou usar esses 70%, né? Vou Sim. Eu vou ter andar que focar nisso. Exatamente, não fugir, mas a gente sempre tem aquele negócio da exceção, vou fazer um pouquinho aqui, vou fazer um pouquinho ali, e é onde as pessoas acabam se perdendo. Sim. Michele, outra coisa que, assim, eu tenho visto, tu até comentou, dos 5 milhões, 1.200 são mulheres. 1.200 são mulheres, assim, 25%, Mas 20%, mais 20%, 20%, por né? aí. Teve um crescimento, né, nesses últimos anos do número de mulheres, porque eram muito mais homens que investiam. As Sim. mulheres não tinham muito essa. E, inegavelmente, a gente vem de claro, uma nova geração, mas ainda a geração dos nossos pais lá, a mulher ficou muito. ah, a função da mulher era cuidar da família e o homem cuidar das questões financeiras da casa. E a gente vê isso muito até hoje nesses reflexos, né, Sim. de mulheres devido a essa dependência financeira, se sujeitarem a situações dentro de casa, né? Mas é uma realidade que vem mudando muito, né? Sim. Tem mudado bastante agora com. E isso das pessoas que tu atende, assim, como é que é a proporcionalidade de homens, mulheres, como é que... Acho que, né, pela questão de ser mulher, talvez
a aproximação maior é de mulheres. Então, são mulheres são, na maior parte, mulheres que buscam, Sim. sabe? Então, mas assim, a maioria delas, o marido já investe. Então, como eles, e aí não querem aprender com ele e buscam uma alternativa para aprender com uma outra pessoa, porque muitas vezes o marido não tem paciência para poder ensinar, enfim, mas querem também se organizar e acabam buscando ajuda, mas na maior parte do tempo é mulher. E mulheres nos quais os maridos já investem Já investem, e não querem aprender com eles, querem ter a independência. Pô, que exatamente. legal. Isso é bem bacana. Elas querem focar também na parte delas. Já veem que eles estão, né, direcionados, já fazem esse papel e elas querem também fazer a parte delas. Eu acho isso muito bacana. E daí que vem a importância, a gente até tava falando de pessoas que nem você, mulheres que nem você, que abrem, né, esse mercado. Porque se não tem as mulheres que nem você, não que o homem não possa dar consultoria para elas, eu também não, né? Sim. Mas o mundo feminino é diferente, né? É diferente, porque talvez tenham situações que elas vão se sentir mais confortáveis de falar comigo, né? Que sou mulher, que vou entender melhor, do que falar com um homem que é consultor. É diferente. Até tu também vai ter mais experiências, porque, né? Tu é mulher e conviveu e passou essas dificuldades também de enfrentar o sistema, né? Exatamente. Então... E é que nem tu falou, claro, que nem tu falaste em casa que tua mãe é organizada, tudo, mas não era uma educação financeira, né? Não, porque assim, a questão da organização, ela não é diferente. Você ser organizado, você deixar o teu dinheiro lá na poupança e você investir. Porque assim, existe uma questão que é muito importante, é você fazer o dinheiro trabalhar para você. Não o contrário, sabe? Não você ser escravo ali do dinheiro. Então, o investir é isso, é você colocar o teu dinheiro para trabalhar para ti, enquanto você vai estar lá buscando mais recursos para o quê? Para você fazer o teu patrimônio crescer e lá no futuro você ter esse rendimento, né? Mas aqui também tem uma questão muito importante e que eu falo bastante, é tentar viver uma vida em equilíbrio, sabe, Ivan? Não assim, vou me privar totalmente pro meu eu do futuro. Não, eu tento sempre ter um equilíbrio, porque assim, o que é essencial para mim? Eu gosto muito de viajar. Então, a viagem, ela tá lá nos meus gastos essenciais. Eu não vou... Tá nos 80 lá. Tá lá nos 80, exatamente. Então, eu não vou tirar esse meu gasto, que é uma coisa que é importante para mim, que me traz motivação e que me faz correr atrás disso, sabe? Então, eu tenho que tentar viver uma vida em equilíbrio. Acho que isso é muito importante. Não pensar só lá no futuro, mas também não pensar só no presente. Tentar encontrar o teu equilíbrio. Sim. Sabe? Eu acho que isso é muito importante. Mas a maneira que tu vai viabilizar essa viagem pode ser diferente, né? Pode. Tu pode pegar dinheiro emprestado e ter que pagar altos juros. Sim. Essas decisões também... tu não vai deixar de viajar, mas a maneira como tu vai fazer esse sonho, pegando a viagem, ou o carro, ou a casa, tem maneira de realizar esse sonho, mas tem maneiras financeiramente mais... viáveis. Porque assim, eu quero comprar um carro. Poxa, eu não tenho dinheiro agora. Eu ganho tanto, eu sei que eu posso economizar tanto. Eu vou fazer um planejamento para eu poder comprar o carro daqui 3 anos, né? Vamos supor que o meu orçamento hoje me permite que eu compre daqui 3 anos. Então, eu vou me planejar para isso. Só que o que acontece? Que é aquilo que eu falei da questão da antecipação do sonho. Eu não quero esperar os 3 anos, eu quero ter o carro agora. Daí as pessoas, eu acredito que é muito esse sentimento que acontece, sabe? Vou lá e vou antecipar, eu vou pagar os juros e eu vou ter agora. Mas eu vou pagar por isso lá no futuro, sabe? Eu tô antecipando agora e eu tô pagando essa parte. Isso vai ter um custo, né? Exatamente. É tudo uma questão de planejamento. Questão de viagem, a questão do carro, a questão da própria casa, sabe? E é você entender também essas diferenças de que, é um ativo, é um passivo, porque, sabe, é um efeito cascata, não sei se você já ouviu falar. Porque vem tudo, uma casa, às vezes eu já tenho uma casa que é confortável, mas daí vem um outro filho, eu quero comprar uma casa maior. Só que eu não analiso que diante do momento que eu mudar de casa, eu vou ter um gasto maior se for um apartamento.
condomínio, água, luz. E aí, será que o meu orçamento me permite isso? Sim. Sabe, é tudo uma questão de avaliação, de planejamento. Eu até brinco com a Tati, assim, né? Eu queria ter o quarto e o quinto filho, né? Sim. Mas tu tem quantas? tem 3 meninas, né? Só que é o que tu falou, né? Tudo tem. Meu Deus, que eu já tive que trabalhar mais por causa do segundo e terceiro, né? Mas e é o que tu falou, não tem, cara. É o efeito cascata em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Em toda a nossa vida. Em todas as decisões de casa, de investimento, de viagem. E cada decisão dessa, a gente. Porque assim, quem tem o orçamento sobrando pode errar bastante às vezes, né? Mas não é a maioria da nossa população. Então, esses erros, eles nos perseguem, às vezes, muitos anos. Sim. Erros no sentido de uma compra de casa mal pensada, a compra do carro mal pensada, um investimento, sabe? Mal feito. Mal feito. E as pessoas não procuram os especialistas, sabe? Um contador. Não tô dizendo que o contador, mas assim, pessoas que vão te dar um direcionamento, né? Às vezes, para comprar uma casa, o cara não procura ninguém. Não. E para, sei lá, comprar uma bicicleta, o cara procura 10 caras de bicicleta. Mas a casa ele compra, ele gostou da casa. Sim. Não procura engenheiro, não procura contador, não procura advogado, não procura ninguém. Nada. É impressionante, né? Isso acontece. Essas decisões emocionais mesmo. Sim, isso está muito ligado à questão emocional. Porque tu não pensa, eu penso que é o sonho da casa própria. Então, eu quero essa. Exato. E tu, né, não acaba não analisando. Muitas vezes, tem uma casa lá que talvez tenha um problema. Lá tem eu não me recordo agora muito bem como... eu tenho uma pendência jurídica, vamos supor, que lá na frente vai me gerar uma incomodação e eu acabei nem olhando porque eu me emocionei e quis comprar aquela casa ali. Penhorada, casa em leilão, tem tudo que coisa. Né? Acontece isso, né? Sim, sim, direto. Acontece. Michele, como é que as pessoas entram em contato contigo? Como é que faz? Como é que chega até a Michele? Tem o meu Instagram, aí lá tem @midutra, Dutra. Então, a gente consegue passar lá, né, Neto? E daí lá tem o contato do WhatsApp, onde as pessoas podem já entrar diretamente em contato comigo. O Insta hoje é o... É o meu meio de comunicação principal. E qual é o perfil de cliente, assim, para, assim... Quem as pessoas assim me procurem? São pessoas que querem se organizar financeiramente, sabe? Eu quero, né, organizar minha vida, eu não sei aonde que eu tô gastando, o que eu preciso fazer, penso numa aposentadoria, penso no meu eu do futuro. Sim, pode estar em dificuldade também. Também, se tiver dívidas também não tem problema, porque a consultoria ela é voltada para isso também, então a gente faz toda uma avaliação, principalmente das dívidas, questão de juros, enfim, pode ter também. Sim. Michele, uma dica assim final, assim, que a gente não poderia terminar aqui sem, volto a dizer, né, o Podvilha, assim, Michele, foi uma ideia, tu acompanhou um pouquinho da minha chegada em Joinville, né, Joinville me proporcionou tudo que eu tenho hoje, família, filhos, então eu sou muito grato a Joinville. E o Podvilha, a minha ideia foi trazer pessoas, trazer assuntos... Às vezes até as pessoas dizem, tem que trazer mais polêmica, sabe, aquela briga que dá um... Cara, eu acho que tá tão cheio a internet disso. Então eu tento trazer assuntos que agreguem e assim, pô, eu sou muito, muito grato a você por ter vindo aqui. Eu acho que é um assunto que ele é complexo. Sim. Né? A gente não tem como dar uma receita para a tua situação. Infelizmente, né? Não tem pela questão particular, realmente, né? Sim. Não tem de cada um. Então não tem fórmula fácil. Mas a ideia da gente foi o quê? Passar um pouquinho do que pode se ajudar. A Michele é uma pessoa sensacional. Ela sabe disso. Eu sempre fui muito grato, sempre fui muito parceira no trabalho. E assim, Michele, o que a gente pode dizer assim pra galera para finalizar?
Acho que a questão principal é para as pessoas verem que o seu maior ativo é o seu tempo, sabe? E com o que você está gastando o seu tempo hoje? Será que eu estou gastando ele de forma que vem de acordo com os meus valores? Eu estou priorizando minha família, aquilo que de fato é importante para mim, para minha vida, sabe? Acho que essa é a principal mensagem. Valeu. Pessoal, essa foi a Michele Dutra. Obrigada. Te agradeço de coração, Michele, que Deus te abençoe nessa caminhada e muito obrigado mesmo. Imagine, mãe, eu que te agradeço o convite. Fiquei, de fato, muito feliz. Show Obrigada. de bola. Valeu, galera. Esse foi mais um Podville e até a semana que vem. Abraço!